Boa noite. Defesa entrega passaporte de Lula à Polícia Federal, mas advogados entram com recurso contra a decisão judicial que mandou apreender o documento do petista. Tribunal nega recurso de Renato Duque. Ex-diretor da Petrobras já está condenado a mais de 60 anos de prisão. Paulistanos tentam tomar a vacina contra a febre amarela, mas não conseguem. Nos postos, o aviso de que os funcionários emendaram o feriado. Em Paris, o rio Sena transbordou e fechou parques, túneis e até uma parte do Museu do Louvre. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Hoje não é feriado, mas muita gente que tentou tomar a vacina contra a febre amarela encontrou um aviso de que o posto de saúde estava fechado. Logo cedo já havia uma aglomeração em frente à UBS Humberto Pascali, em Santa Cecília. E todo mundo saiu sem vacina e sem informação. À tarde, percorremos outras unidades na região central que até a semana passada constavam como pontos de vacinação. A UBS Humaitá, que fica na Bela Vista, também não abriu. Um cartaz no portão avisava que os funcionários emendaram o feriado de aniversário de São Paulo. Seu Antônio não gostou. Semana passada eu vim e disse que não tinha. Não deu sem, nem nada, voltar na quinta-feira. Quinta-feira estou vendo aí que não está. Estou vindo agora, não tem. A UBS do Cambuci também está fechada hoje, mas por aqui pelo menos há mais informação. Esse cartaz diz que o recesso foi publicado no Diário Oficial do município no dia 18 de janeiro. E aqui uma informação importante, que esse posto não está aplicando doses da vacina da febre amarela, que essa área não é de alto ou médio risco de transmissão da doença e que, portanto, esta unidade terá vacinação em outras fases da campanha. O aviso pegou quem mora por perto de surpresa, porque até semana passada o posto tinha as doses. Eu não sabia que não estava vacinando, né? Então tá com pouca informação. Esse bilhete acalmou a senhora? Não, me deixou mais preocupada, porque eu tenho uma casa em Santa Isabel e hoje mesmo eu soube que ali perto já teve a morte de um macaco. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde começou a fornecer doses fracionadas da vacina em 20 distritos das regiões sul e leste da cidade, consideradas prioritárias. Esses postos abriram hoje. Os moradores dessas regiões estão recebendo senhas. A partir de segunda-feira, quem não mora em uma dessas áreas, mas vai viajar para regiões de risco dentro do Brasil, pode receber as doses fracionadas em outras 17 unidades da cidade. Haverá mais 6 locais que darão doses inteiras da vacina, entre eles o Hospital das Clínicas, mas apenas para quem comprovar viagens internacionais que exigem a imunização. A expectativa é que toda a população de São Paulo seja vacinada até maio. Todas as informações sobre a vacinação estão no site prefeitura.sp.gov.br/Covisa. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da campanha foram aplicadas na capital mais de 284 mil doses da vacina padrão e da fracionada. E o número de mortes por febre amarela no estado de São Paulo subiu para 52 em um ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até a semana passada eram 36 óbitos. Ao todo, são 134 casos confirmados da doença. E a Prefeitura de São Paulo começou hoje a transferir os moradores instalados em hotéis durante o antigo programa de braços abertos que atendia dependentes químicos na região da Cracolândia durante a gestão Haddad. O primeiro a ter os moradores retirados foi o Santa Maria, no centro. O hotel foi interditado pela Coordenação de Vigilância em Saúde. Segundo a Prefeitura, os 28 dependentes químicos que faziam parte do programa vão ser transferidos para centros temporários de acolhimento, mas com vagas fixas. O trabalho faz parte de uma estratégia do programa Redenção, da atual gestão, lançado em maio de 2017. A meta é oferecer tratamento e reinserção no mercado de trabalho. Ainda, segundo a Prefeitura, os hotéis têm problemas como segurança, fiações expostas, falta de limpeza e infestação de insetos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, rejeitou a proposta de delação premiada do empresário Ike Batista.
As tratativas entre Eike Batista e o Ministério Público Federal vinham acontecendo desde quando Raquel Dodge assumiu o cargo. Porém, a Procuradora-Geral da República entendeu que o empresário não entregou provas contundentes sobre a relação dele com políticos do Rio e de Brasília. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Raquel Dodge pediu para o empresário documentos e registros de pagamento de propina prestadas à Justiça, caso ele queira que a delação seja reavaliada pela PGR. Eike Batista foi denunciado em fevereiro do ano passado sob a acusação de lavar mais de 16 milhões e meio de dólares num esquema de propinas para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, por meio de contratos fictícios. No ano passado, ele ficou quase 3 meses preso em Bangu e saiu em abril de 2017, depois de uma ordem de soltura expedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, o homem que já foi o mais rico do país cumpre medidas cautelares, como a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno. O empresário também teve o passaporte apreendido pelo Ministério Público Federal. Tribunal Regional Federal em Porto Alegre nega recurso de ex-diretor da Petrobras ligado ao PT, Renato Duque. A quarta sessão do TRF indeferiu o chamado embargos infringentes, tipo de recurso cabível quando a votação não é unânime. Duque foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 8 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa recorreu e Duque teve a pena mais que dobrada pelo TRF em Porto Alegre. Os desembargadores fixaram pena em 43 anos e 9 meses de reclusão. Os advogados recorreram mais uma vez e a quarta sessão, formada por 2 turmas do tribunal e composta por 6 desembargadores, negou o recurso. Agora cabe apenas o embargo de declaração, que não tem poder de mudar a decisão condenatória, apenas esclarecer pontos do acórdão. Este processo foi o primeiro em que Renato Duque foi condenado na Lava Jato. Depois somaram-se mais 4. No total, as penas chegam a mais de 62 anos de prisão. Por determinação de Moro, Renato Duque deve ficar apenas 5 anos preso. Isso porque o juiz disse que ele colaborou com as investigações. O benefício, porém, está condicionado à celebração de delação premiada com o Ministério Público Federal, o que já está em negociação há meses. Atualmente, Renato Duque está preso em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi diretor de serviços da Petrobras e teve o nome indicado ao posto pelo PT. Em depoimento, Duque admitiu participação no esquema e acusou o ex-presidente Lula de ter pleno conhecimento da corrupção na estatal. Além do ex-diretor, o TRF manteve a condenação de outros 3 réus, entre eles Gerson Almada, ex-vice-presidente da empreiteira Ingevix. A pena dele ficou em 34 anos e 20 dias de prisão. Ele responde em liberdade, mas deve ter sentença executada logo após o julgamento de todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O dólar fechou a sexta-feira em queda de 0,31%, cotado a R$ 3,14. É o menor valor desde outubro do ano passado. O recuo da moeda norte-americana acontece por influência do resultado do julgamento do ex-presidente Lula. Os investidores reforçam a suspeita de que ele fique fora da corrida eleitoral. E o advogado de Lula entrega o passaporte do petista à Polícia Federal. Por determinação da Justiça, o ex-presidente está proibido de deixar o país. A defesa afirma que a apreensão do documento fere o direito constitucional de ir e vir do ex-presidente. Zanin citou que a medida só seria válida se não coubesse mais recursos à condenação, o que não é o caso. O advogado também fez críticas à atuação do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, que determinou a apreensão do passaporte, alegando que ele atuou fora de sua jurisdição. E, sem citar prazos, disse que vai recorrer. Houve a entrega do passaporte, atendendo à decisão de Brasília, que nós entendemos que foi indevida. Então, nós iremos tomar as medidas legalmente cabíveis para reverter essa restrição indevida ao direito de ir e vir
do ex-presidente, ele tem o direito de viajar ao exterior. Lula embarcaria nesta sexta-feira para a Etiópia, na África, onde participaria de um evento com líderes mundiais para fazer um balanço de um outro encontro ocorrido há 5 anos sobre o problema da fome no continente africano. Segundo a defesa, esta viagem já tinha sido informada ao próprio Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, que, segundo os advogados, não teria se oposto ao pedido. Mas agora, com a apreensão do passaporte pela Polícia Federal, a ida de Lula a este evento teve que ser cancelada. Na decisão, o juiz cita a possibilidade de fuga do ex-presidente após a condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e um eventual pedido de asilo político no exterior para o petista, citando inclusive que a Etiópia não tem tratado internacional de extradição com o Brasil. A determinação de Ricardo Leite não tem relação direta com a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, porque foi tomada no âmbito da Operação Zelotes. Em Brasília, Lula é réu acusado por suposto tráfico de influência na compra de aviões militares suecos pelo governo brasileiro. A transação foi na gestão Dilma. Neste processo, Lula prestará depoimento no dia 20 de fevereiro. O presidente Lula está sereno, mas existe evidentemente a indignação de todo cidadão que passa por uma restrição indevida dos seus direitos. A defesa do ex-presidente Lula disse que já entrou com o recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. O objetivo é tentar reverter a decisão do juiz Ricardo Leite, que determinou a apreensão do passaporte do petista. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. A condenação de Lula a 12 anos e 1 mês de cadeia carbonizou as expectativas do PT de formar uma frente de esquerda na campanha de 2018. Mesmo os aliados mais tradicionais, como o PCdoB e PDT, estão mais preocupados com o próprio futuro do que com o enorme passado criminal que Lula tem pela frente. A quarta-feira de cinzas começou mais cedo para Lula. Sua candidatura presidencial tornou-se uma ficção antes mesmo de entrar na avenida. E as águas de março trarão pelo menos mais uma condenação, no caso do sítio de Atibaia. Lula chegará ao carnaval sem um samba-enredo. O lero-lero da perseguição política perdeu o prazo de validade com o placar de 3-0 no TRF4. No momento, são 2 as prioridades de Lula: passar a impressão de que ainda comanda o próprio destino e não ser preso. O carnavalesco do PT logo notará que o pior tipo de solidão é a companhia de correligionários como Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias, que se dedicam a borrifar gasolina na crise. É falsa a versão de que o PT continua sendo 100% Lula. Em privado, um pedaço da legenda já procura a porta de incêndio e se desespera porque não encontra. Boa noite. A decisão sobre a posse da deputada Cristiane Brasil do PTB deve ficar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A corte só deve voltar a trabalhar em fevereiro, depois do recesso do Judiciário. A posse está suspensa por decisão provisória da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e segundo interlocutores do presidente Temer, ela deve manter sua decisão e submetê-la ao plenário da corte. Cristiane Brasil foi nomeada oficialmente ministra do Trabalho no dia 4 de janeiro. Uma primeira data para a posse chegou a ser marcada para o dia 9 de janeiro, mas uma decisão da Justiça do Rio suspendeu a cerimônia. O Rio Sena transbordou e fechou parques, túneis e até uma parte do Museu do Louvre, em Paris. O piso térreo do Museu do Louvre foi fechado preventivamente para evitar inundação. Por enquanto, não há planos de deslocar obras de arte, como aconteceu em 2016. O nível do Rio Sena continua subindo e chegou a 5,5 metros na ponte de Austerlitz. O período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 é o mais chuvoso desde o início das medições em 1900, de acordo com a Agência de Meteorologia da França. No Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente Donald Trump defendeu seu discurso nacionalista de América Primeiro. Mantendo o tom protecionista criticado por chefes de Estado como Angela Merkel e Emmanuel Macron,
que defendem a globalização e uma maior integração entre as nações, Trump afirmou que os Estados Unidos apoiam o livre comércio mundial desde que ele seja justo. Em outras ocasiões, Trump havia criticado acordos comerciais assinados por outros governos, afirmando que eles reduziam a competitividade americana, fazendo o país perder dinheiro e limitar o desenvolvimento. Depois da Venezuela expulsar o representante diplomático da Espanha, o governo de Madrid declarou o embaixador venezuelano persona non grata. Para Madrid, a decisão seguiu o princípio da reciprocidade na diplomacia. Ontem, a Venezuela determinou a saída em 72 horas do embaixador espanhol Jesús Silva Fernández, em resposta às sanções de Madrid contra diversas autoridades do governo de Nicolás Maduro. A União Europeia condenou a Venezuela por expulsar o embaixador espanhol e pediu que a decisão seja revertida. Em dezembro, o governo venezuelano já tinha decidido declarar persona non grata os ex-embaixadores do Brasil e do Canadá. Na sequência, os dois países expulsaram os embaixadores venezuelanos. As contas externas brasileiras fecharam 2017 com um rombo de 9 bilhões e 700 milhões de dólares. Apesar do déficit ser enorme, o resultado é o melhor dos últimos 10 anos. De acordo com o Banco Central, esse é um reflexo provocado pela balança comercial, que teve superávit recorde no ano passado. O investimento estrangeiro direto ficou abaixo do previsto, na casa dos 70 bilhões e 300 milhões de dólares. E depois de 3 anos de queda, a arrecadação do governo brasileiro atingiu 1 trilhão 340 milhões de reais. Isso significa uma alta de quase 60%. De acordo com a Receita Federal, o aumento está relacionado à tributação sobre combustíveis e lançamento de refis. Brasil registra fechamento de vagas de trabalho no mês de dezembro. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, descontadas as contratações, o saldo de perdas de trabalho ficou em mais de 20 mil vagas. A indústria da transformação foi o setor que mais demitiu funcionários, enquanto o comércio liderou as contratações. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A recessão acabou no mercado de trabalho com carteira assinada. No ano passado, o número de pessoas com emprego formal pelo menos ficou estagnado na prática. Quer dizer, no final de 2017, tinha quase tanta gente empregada com CLT quanto em 2016. Não é lá nenhuma maravilha, mas é um alívio. Em 2015 e 2016, desapareceram 2 milhões e 900 mil empregos com carteira. Um desastre, uma chacina do trabalho. Vai ser melhor em 2018? Previsão em economia não é lá essas coisas. Mas mesmo os menos otimistas acham que, em 2018, o número de empregos com carteira assinada vai aumentar pelo menos em 1 milhão. Seria o melhor resultado desde 2013. O governo, claro, faz previsão mais otimista. Se a economia crescer uns 3%, apareceriam então 1 milhão e 800 mil empregos com CLT. Não recupera as perdas da crise, mas, enfim, seria um crescimento. No ano que passou, 2017, os setores que tiveram alguma recuperação do emprego formal foram a agropecuária, o comércio e os serviços. Na lanterna, ainda em recessão horrível, está o setor de construção civil, que ainda perdeu mais de 100 mil empregos formais. Outro caso de crise ainda muito ruim é o Rio de Janeiro. O estado ainda perdeu mais de 90 mil empregos formais no ano passado. Quem ainda puxa a economia para baixo, então, é a construção civil e o Rio, arruinado pelos seus dirigentes. A construção deve voltar ao azul neste ano, mas não muito animada, porque haverá pouca obra de governo, de empresa e tem muito imóvel encalhado ainda. 2017, por fim, foi o ano da estagnação. Paramos de cair. 2018 deve ser ano de algum crescimento de verdade. O primeiro, enfim, desde 2013. Boa noite. Ao longo de 8 anos, o Jornal da Gazeta reservou um espaço para mostrar as diversas faces de São Paulo. Na semana em que a cidade comemora aniversário, vamos mostrar alguns dos melhores perfis que são a cara de São Paulo. Não é só pelo tamanho, é pela personalidade. Definir São Paulo é complexo, porque não é só pela elegância do Terraço Itália. Tem também a ginga do Pagode da 27, no extremo sul. Nem o jeito de falar é um só por aqui.
As minas do rap têm um estilo. Eu tô falando que eu não sou mano, não vem me enquadrar porque nós não passamos pano pra machista, pra fascista, porque a gente é rica, representa as minas, pode ir pra não vem brincar, mano. O pessoal da Moca tem outro. Agora nós vamos experimentar um pedacinho de panetone. Vocês não estranham a forma como nós vamos partir esse panetone, mas é a forma mais gostosa de experimentar panetone assim. É pra falar de comida, então? Pizza, cantinas. E aqui parece que as receitas originais da Grécia ficam mais saborosas. E a noite paulistana, então? Os bares que a gente só encontra aqui. Jurubeba, catuaba, sassafrás. E aí vou trabalhando com a harmonização. O que vai funcionar para aquele ingrediente? Desde 2010, foram mais de 150 histórias de lugares e de pessoas que fazem São Paulo ter a cara que tem. Múltipla, diversa, empreendedora, corajosa. Como diria Caetano Veloso em Sampa, a mais completa tradução parece não ter fim, porque no meio do caos tem tanta gente que faz a diferença. Somos milhares diante de uma cidade enorme, uma das maiores do mundo. Mas é no detalhe que vemos o especial. Na Chácara Santo Antônio, no extremo sul, encontramos Sérgio Vaz, que transforma a realidade difícil em poesia. Eu sempre atravessei a ponte para ir ver cultura no centro da cidade, né? E ficar pensando, pô, por que na nossa quebrada não tem? Por que na nossa comunidade não tem? E aí sempre pensei numa forma de fazer isso para a comunidade. Ou na outra ponta da cidade, em Guaianazes, o jovem que resgata a autoestima da meninada com cortes chavosos. Chavoso é assim, é um estilo diferente. Quando você passar, a pessoa vai ver que você tá diferenciado. Então você tá chavoso. Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo. E o motoboy, que se incomodou tanto de ver colegas mortos no trânsito, que virou socorrista. Eu e todos os meus colegas de trabalho, toda manhã nós colocamos a roupa do super-homem, né? E vamos para cima a favor da população. Muito bacana, muito gratificante mesmo. Gente que constrói na favela com as próprias mãos e ganha apelido de arquiteto importante. Gaudí, de Paraisópolis. Que material que o senhor usa aqui? Aqui, que vem aqui, vem tudo ferro, aí vem a tela, que é poder segurar essa massa, aí depois vem esses objetos, né? Esses pratos, esses piros e tal. E os caras que levaram a periferia de São Paulo para o Brasil. Racionais é como se fosse a voz, entendeu? Que salvou muita gente. Gente famosa que fez dessa a sua terra fértil. Eu acho que eu fiquei a cara de São Paulo, né? Porque São Paulo é toda misturada, gente de todo canto, né? Um morador da Zona Norte de São Paulo fez de materiais descartados no lixo a matéria-prima para construir a própria casa. E não é uma casa qualquer, mas a versão de um pequeno castelo feito com as próprias mãos. Em meio às casas, uma torre nada discreta chama a atenção. Aliás, todos os detalhes provam que esse sobrado não tem nada de comum. As estátuas, o formato das janelas, isso tudo do lado de fora, porque lá dentro, mais surpresas. Os quadros na parede foram todos encontrados no lixo, assim como boa parte de tudo que se vê por aqui. Aí eu venho, restauro eles tudo direitinho, meto pau, madeira. Aqui eu nunca comprei uma madeira. Aí eu pego, corto tudo para fazer tudo direitinho. Foi em 83 a fundação, comecei. Eu morei no barraco aí 12 anos. E fui fazendo lá primeiro, a estrutura lá e fui fazendo. A praia enquadrada serviu como ideia para a parte mais legal da casa, segundo o Inácio, de 7 anos. A piscina. Por quê? Porque sim. Geraldo é um mineiro de 62 anos. Aos 14, ele começou a desenhar o sonho de ter o próprio castelo. Assisti aquele filme preto e branco na televisão, falei, um dia eu vou fazer o igual. Tem fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Castelo que é castelo não pode deixar de ter uma decoração tradicional, com balaústres e também colunas estilizadas. Tudo feito com cimento, porque o Geraldo é exigente e não gosta de gesso não, viu?
Ele fez tudo sozinho e colocou até o molde das próprias mãos. Luzes diferentonas, globo no estilo de discoteca e vitrais coloridos transformaram o endereço em atração no bairro Jardim Ataliba Leonel, na região de Furnas, na Zona Norte. Eu faço tudo. Você pensar, imaginar. Só não sou dentista e médico. O calor diminuiu nesta sexta-feira por causa do tempo mais nublado. Aqui as chuvas foram pontuais, mas no litoral do estado, a chuva forte e constante causou transtornos e o mar ficou bem agitado. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. Muitas nuvens continuam espalhadas sobre o litoral e a faixa leste paulista, o que inclui aqui a capital, provocando chuvas ao longo do dia. Mas no domingo, o tempo abre mais. Nessa madrugada, teremos mínima de 19 e máxima à tarde. Amanhã de 27 graus, com breves aberturas de sol. Aí no domingo, a máxima vai aos 30 graus e o sol aparece mais e continua tudo muito parecido na segunda-feira. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 3 da tarde, a TV Gazeta transmite o jogo Blumenau e Presidente Venceslau pela Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, Todo Seu.